Estamos começando mais um episódio do Brabocast, o podcast do novo aprovado. No episódio de hoje, a gente está com uma convidada muito especial, aluna da Brabo Concursos, aprovada em 6 concursos só em 2023. Ao longo da jornada de estudo, ela foi aprovada em mais concursos. Teve também reprovações, é importante que a gente fale isso, é importante que a gente traga também a história completa, não só a parte do sucesso, mas toda a trajetória. A gente está com ela hoje, Cíntia Gabriela. Seja muito bem-vinda, Cíntia, ao nosso podcast. Obrigada, Ivan. É um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho da minha trajetória como concurseira e agora concursada. Muito legal. Vamos lá. Cíntia, eu quero começar perguntando um pouco sobre você. Então, antes do mundo dos concursos, a Cíntia na sua cidade natal, a Cíntia adolescente, o que a Cíntia pensava em fazer de faculdade, o que a Cíntia fez de faculdade? Me conta um pouquinho da Cíntia pré-concursos públicos. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e família pobre, né? Meu pai mecânico, minha mãe dona de casa, mas o meu pai sempre incentivou a gente a estudar, sempre. Ele falava, olha, eu não quero que vocês lutem como eu lutei, assim, dessa forma desgastante, porque era bem complicado. Mas ele foi conquistando tudo que ele tinha com trabalho duro. Mas ele falou, é melhor você conquistar com o estudo. E aí, eu consegui uma bolsa para vir para São Paulo estudar matemática, licenciatura em matemática. E eu tinha um desejo de ser professora. E realmente eu fiz o curso de matemática, me formei em licenciatura, né, em matemática, habilitação em física. E assim que saí da faculdade, já comecei a dar aula em escola básica. Só que eu lia muita revistinha, jornal, porque em 2005, na época que eu fiz faculdade, não tinha celular como hoje, era WhatsApp, nem imaginava que ia existir. E Orkut era o que tinha na época, olha lá, mas Orkut. Eu também Orkut, lembra? Orkut. Mas a gente não tinha muito acesso a isso, né? E aí eu lia muito jornal e revista e eu vi uma professora falando que ela se aposentou como professora e depois ela foi concursada. Então ela tinha umas 2 aposentadorias. Aí eu falei, esse professor ganha mal. E eu posso ter 2 aposentadorias, é melhor então eu fazer o quê? Vou ser professora, me aposento com 25 anos de trabalho, que é o tempo que o professor demora para se aposentar, e depois eu vou ser concursada. Aí ficou isso na minha mente. Só que isso passou muito tempo, passaram-se 17 anos sendo professora e isso estava na minha mente. Eu queria ser, então, concursada um dia, depois que me aposentasse como professora. Quando você fala professora, primeiro, você tem alguma irmã, sua família, como é que é? O seu pai mecânico, ele sempre te incentivou a estudar, mas você tinha algum irmão ou irmã também? Sim, 2 irmãs, éramos em 3 mulheres, e minha mãe, né? Minha mãe, dona de casa, não pôde concluir a escola, né? Ela só tem o nível fundamental. Meu pai, mecânico, mas foi assim, a gente foi conquistando as coisas com muito trabalho dele e muito trabalho da minha mãe também, porque cuidar de casa também não é fácil. Não é fácil. Então, ela criaram a gente muito bem e incentivando a estudar. Então, as 3 irmãs foram muito incentivadas a estudar. Então, é isso que eu ia te perguntar, assim, o incentivo da família, então, você acha que foi um ponto importante para que você pudesse dar esses passos? Além do seu pai, por isso que eu perguntei dos irmãos, você teve também essa rede de apoio dos seus irmãos? Sim. Das suas irmãs, na verdade? Sim, minhas irmãs também sempre incentivaram a falar, não, realmente a gente tem que ir pro lado da educação, porque na Baixada Fluminense, o que acontecia? Meus colegas ali de rua, né? Porque a gente brincava na rua. Era uma época que você podia estar na rua, brincando, andando de... qual é que é? Carrinho de rolimã, né? Eu andei de carrinho de rolimã, hein? Então, eu me ralei no asfalto, não tá escrito. Olha, muito legal. Então, era uma época boa, mas os meus colegas ali, todos, infelizmente, ou foram assassinados por questão do tráfico. Sim. Que em Baixada Fluminense não era fácil. Ou, assim, se perderam e não quiseram mais nada da vida, mas a maioria, que eu saiba, não é mais vivo. Então, meu pai falou, olha, melhor vocês saírem daqui, inclusive todas as 3 saíram dali do Rio de Janeiro. Não que fosse um lugar, assim, horrível, como diz, super perigoso, mas realmente ali era complicado, porque você tem, assim, ao seu redor, muito incentivo às coisas ruins. Sim. Então a gente veio... Tudo salva disso, né? Exatamente. Então meu pai falou, não quero isso para vocês. Ser cristã também me ajudou muito, porque você já vai para um caminho diferente. Então você ter essa questão do cristianismo também me ajudou muito. Legal. Isso foi uma coisa que eu nunca perguntei em podcast também sobre a religião. Eu acho interessante falar. Porque o que eu penso, né? Para quem tá assistindo, faz concurso público, pensa em concurso público, pode estar pensando, pô, Ivan, mas eu queria também ouvir sobre método de estudo, plano de estudo. A gente vai falar sobre isso ainda em podcast, mas o passo anterior é entender quais são os apoios, os suportes que fazem
fazem com que a pessoa consiga estudar para concurso público? Porque tem um caminho que é anterior ao estudo, que é a preparação para o estudo. Aí a gente precisa falar um pouco de família, precisa falar de incentivo que você teve para, por exemplo, fazer uma faculdade, para começar a estudar para concurso público. Então, esse ponto da religião é interessante. Então, como você citou, foi mais uma estrutura que te ajudou a estudar para concurso público. Mas beleza, então você fez faculdade, terminou a faculdade de matemática e já durante a faculdade você começou a pensar em concurso público ou só depois que você se formou, aí você começou a pensar em estudar para concurso para ter as duas aposentadorias? Qual que foi, por exemplo, aquele ponto de virada? Foi lendo a revista que você falou? Falou, putz, agora eu quero acumular as aposentadorias? Foi alguém que te falou de algum concurso que fez? Você conheceu alguém que fez concurso e começou a ganhar bem? Qual que foi, assim, o momento? Bom, não conhecia ninguém que tinha feito concurso. Eu não estudava para concurso na época da faculdade, deixei rolar. E depois da faculdade resolvi emendar numa pós e num técnico. Então, até então, nada de concurso. Nada de concurso. Só que a pós e o técnico foram públicos, então já era um tipo de concurso. E isso me incentivou. Eu falei, nossa, então é possível você conseguir, por meio do estudo, alguma bolsa, alguma coisa bem bacana. Por quê? Antes eu até falei, vou estudar um pouco, mas estudava o básico. Então eu estudava português um pouquinho, às vezes parava, aí ia fazer alguma outra coisa. Aí era muito cansativo, porque eu trabalhava o dia inteiro como professora e você não tem tempo. Porque, como eu falei, para você ali nos bastidores, o professor é a única profissão que você trabalha em casa para conseguir trabalhar fora. Porque você tem que criar material, fazer semanário. O que é semanário? Planejar todas as aulas que você vai dar na semana. Putz. Você tem que corrigir prova, fazer a prova. E aí, na pandemia, além disso tudo, a gente tinha que gravar vídeo, fazer vídeo ao vivo, com os pais assistindo, o seu coordenador assistindo, o diretor assistindo e as crianças assistindo. Até então, tudo bem, a gente conseguia. Só que a questão é que começou a ficar muito complicada, porque tinha dia que o professor trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, na época da pandemia. E qual que era o valor? Então, pra galera que não entendeu, o professor, ele tinha o horário de sala de aula ali, que você tava no vídeo, porque a gente tava em pandemia, mas tem aquele momento que você tá, por exemplo, corrigindo prova, fazendo slide, fazendo apresentação pros alunos, preparando o material para eles, e a remuneração, você tava me falando nos bastidores, era bem abaixo do que você queria receber, né? Sim, para professor fazer essas atividades fora, no meu trabalho era R$ 5,50, mas tem escolas que pagam R$ 2,50 e a gente sempre fica muito mais tempo, né? R$ 2,50, R$ 5,50 a hora. A hora atividade fora. Hora atividade. A hora atividade que eles chamam, que é o valor fora, né? Entendi. Não foi só a remuneração que foi a questão, porque até como professora, na escola em que eu trabalhava, era boa a remuneração, só que é a valorização. Porque na pandemia eu percebi e falei, será que eu vou aguentar essa desvalorização dos pais querendo dizer como a gente ensinava, que na hora, no vídeo, o pai entrava, mas não é melhor fazer assim, professora? E não entendendo o método. E aí falava, mas tudo bem que até vinham com a educação, mas era muita gente querendo mexer no seu trabalho. E a gente não faz isso com um advogado, com um juiz, você não vai lá, não é assim, juiz, que é para fazer. Então eu falei, gente, que desvalorização do professor é essa? Que em muitos lugares, além da desvalorização salarial, ainda tem a desvalorização profissional. Então eu falei, não sei se eu vou aguentar isso. E aí mudou também a questão da aposentadoria. Eu descobri que eu iria me aposentar como professora aos 45 anos. E aí, de acordo com o governo, e não importa qual governo esteja, né, ou estava na época, disseram que era muito nova. Então eu teria que trabalhar até uns 65 anos como professora. Caramba. Então aquele seu plano de aposentar nos dois, vou aposentar nova como professora e tal, não rolou. Não ia rolar. Aí eu falei, não, o ponto de virada foi ali, então, em 2020, que eu falei, não vou aguentar. Eu vi os professores com 65 anos, 62 anos, dando aula, cansados, porque você, com 30 alunos em sala, 20 e poucos alunos, trabalhando todos os dias, o dia inteiro, era complicado. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Aí foi o ponto de virada. Essa é uma queixa que a gente ouve muito, né, da iniciativa privada. Algumas palavras que você usou, por exemplo, desvalorização,
gente querendo mandar no seu trabalho, não aguento mais isso, recebendo pouco. Acho que o concurso público vem para ajudar um pouco nessas questões, principalmente de remuneração, desvalorização e insegurança, né? Porque, pensa, pandemia, às vezes para uma escola precisar cortar gasto, enxugar os gastos, bota um professor para gravar os vídeos, distribui em todas as salas e consegue cortar muito gasto. Então, a iniciativa privada ainda tem essa insegurança. Então, um ponto importante, 2020, pandemia, o ponto de virada ali. E qual concurso você escolheu, assim, para começar? Por que você pensou, pô, vou fazer esse concurso, não vou fazer aquele? Você lembra qual foi a orientação que você teve ali em 2020? Eu lembro que eu comecei a pesquisar muito material na internet. E esses materiais falavam, você tem que escolher uma área. Só que eu ficava pensando, nossa, a minha área é educação. E eu não quero ir para educação. E aí eu comecei a pensar, o que eu faço, né? E aí eu fui vendo as carreiras. E eu comecei a pensar, falei, gente, eu não vou saber escolher uma carreira. Eu tenho que pensar o que eu não faria. Legal. Aí eu comecei a fazer o contrário, porque muitas pessoas dizem, pensa aí numa área, e aí você vai para essa área, que aí você vai se dar bem nessa área. Então, gente, eu não sabia qual área escolher. Então, o que eu falei? O que eu não queria ser de jeito nenhum? Professora, ok, gostava, mas não estava dando mais. Então, comecei a cortar as áreas. Aí eu falei, policial não. Área policial não. Tá. Área fiscal, falei, talvez, mas também não me interessava, apesar de ser professora de matemática, não ter me formado em matemática, mas não me interessava. Aí eu fui cortando as áreas. Aí sobrou a área de tribunal. Na época, eu acho que eu deixei só de tribunal. Foi a área de tribunal que sobrou. Aí eu falei, área de tribunal. E comecei a pesquisar sobre tribunais. Foi quando me deparei com um vídeo do Matheus, da Brabo Concursos, né? E ele falando que passou em primeiro lugar num concurso de tribunal, que por um acaso era o concurso de escrevente. Do TJ São Paulo, aqui, da cidade que você estava. Exatamente. E aí você falou, bom, TJ São Paulo é um bom concurso para começar. Eu achei legal isso que você falou com relação a qual área escolher. Primeiro ponto, então, você não recomenda, por exemplo, que uma pessoa tente conciliar tribunal, área bancária, área fiscal, área policial, porque 2023, 2024, 2025, a galera tá falando que são os anos dos concursos ali. Realmente está sendo muito concurso público. É Banco do Brasil, é Correios, é Caixa, é CNU, é TJ São Paulo, TRF, TRT, Polícia Federal Administrativa. Tá saindo todos os concursos praticamente estão saindo nesses 3 anos. Então você indica focar em um e ir até o final naquele. Olha, o próprio Matheus da Brabo, na época, falou que a gente poderia ter conciliado o escrevente, técnico judiciário de São Paulo, com Polícia Civil de São Paulo, porque tinha a ver. Perfeito. No entanto, uma Polícia Federal, você não vai ver isso, né? Essa conciliação. Então, eu escolhi para mim não conciliar um monte de concursos. Porque, antes disso, vou ser sincera que eu tentei vários outros também. Inclusive, em 2012, eu passei no Banco do Brasil. Só que eu assinei a desistência, né? Cheguei a assumir. Mas por quê? Porque eu fui atirando para todo quanto é canto, né? Mas aí eu consegui só esse do Banco do Brasil e mais um que era de uma prefeitura aqui de São Paulo, mas também não quis, porque na época eu estava bem como professora, queria me aposentar ainda, né? Tinha todos aqueles planos. No entanto, em 2020 eu falei, gente, eu tenho que focar numa coisa só. Uma coisa só, porque eu sou muito desfocada. Incrivelmente sou. E professor é um tanto assim. Por quê? Professor faz muita coisa ao mesmo tempo. E eu falei, se eu começar a fazer muita coisa e conciliar um monte de coisa, eu não vou passar em nenhum. Então, para mim, não iria servir essa conciliação. A gente vê um amadurecimento do concurseiro, né? Todo concurseiro... Se você é assim, deixa aqui nos comentários. Tem o concurseiro do zero, que eu chamo, sem orientação. É isso, assim. O concurseiro meio que... vou fazer concurso porque um amigo falou, viu em algum lugar. A tendência é que ele atire para todo lado. E aí, as matérias são diferentes nos concursos públicos que ele vai começar a tirar. Então, ele vai para Banco do Brasil, Polícia Federal, TJ São Paulo, ele vai fazer uma mistura que provavelmente ele não vai ter sucesso nesses concursos. Por quê? Porque logo depois dessa jornada, ele vai começar a mirar em alguns concursos que fazem sentido conciliar ou fazem sentido focar. Por exemplo, TJ São Paulo e Polícia Civil de São Paulo. Matérias parecidas, dá para conciliar. TJ São Paulo, concurso do escrevente, e oficial de promotoria do MP de São Paulo. Pô, o edital é 90% igual. Faz sentido você conciliar. Agora, Banco do Brasil,
com, sei lá, TSE. Pô, são concursos muito diferentes. Então a gente vê esse amadurecimento, bem a história que você contou aqui. Tanto que em 2023, quando você já estava amadurecida, você passou em 6 concursos. Então eu quero saber também desse lance de... A galera usa muito a frase, né? Depois que passa no primeiro, a porteira abre e você passa em vários outros. Que foi mais ou menos o seu caso. Em 2023, você passou em um concurso atrás do outro. Mas eu quero dar um passo atrás. Você foi reprovada, por exemplo, no concurso do TJ de 2021. E aí? Como é que você se sentiu? Você pensou em desistir de concurso público? Você achou que não era para você? Como é que você conseguiu se manter firme e estudando para o próximo TJ? Ó, em 2021, eu tomei aquele baque, né? Porque eu era de uma turma que depois de 2020 eu usei assim o restante do ano, lá para julho em diante, porque a pandemia veio com força mesmo ali em julho, que a gente falou, isso aqui vai durar muito, né? Então, de julho em diante, eu usei para entender qual era que eu ia seguir. Aí, na verdade, em 2021, eu assinei com a Brabo, e aí eu falei, vai ser o TJ. Vai ser o TJ, achei muito interessante o concurso do TJ, e falei, olha, eu vou seguir com esse plano, até conseguir. Quando veio a reprovação em 2021, gente, eu fiquei abalada, lógico que você fica, porque eu tinha a opção de escolher mais de uma comarca, porque eu acho que foi o último concurso que você podia fazer inscrição em várias comarcas. Então, eu podia ter feito a inscrição em São Paulo, capital, em São Bernardo, em Santo André, e depois, como matemática que eu sou, eu ia ver qual que estava menos concorrido. E aí, eu ia para o que tivesse menos concorrido. Mas aí, na hora de fazer a inscrição, eu falei, não, vou fazer para a capital. E aí, porque bateu aquele orgulho. Eu tô preparada, eu estudei, eu fiz e eu vou passar nesse da capital. Só que acho que todo mundo pensou em ir pra capital. E aí eu tirei 81 pontos e a nota foi a maior, acho que foi a maior da história. Foi a maior da história. Foram 86 pontos, né? 86 pontos. E na comarca de São Bernardo foi 78. Então eu teria entrado. Mas aí a gente amadurece, como você disse, e eu passei uma semana chorando, depois sequei as lágrimas e falei, Matheus, quero renovar aí com a Brabo, porque realmente é um material muito focado no TJ, mas dessa vez eu vou estudar de verdade, porque eu achei que estava estudando de verdade. Eu negligenciei revisões, eu estava trabalhando ainda muito, né, que ainda estava assim um período ainda de pós-pandemia, então eu ainda estava trabalhando o dia inteiro como professora, então assim, não dava para conciliar também o dia inteiro e depois você chegar cansado a estudar. Então eu falei, Matheus, agora eu vou dar o sangue nisso aqui. E aí eu reprovei, chorei uma semana, e aí em 2022 eu estudei muito, pedi para trabalhar só meio período, larguei uma da parte da escola, algumas turmas, né? E fiquei meio período trabalhando, reduzi meu salário, mas eu falei, é o objetivo. Conversei com meu marido, planejamento financeiro, e vamos lá, porque depois vai valer a pena. Aí foi assim, eu chegava do trabalho 1h, 1h30, e almoçava e já ia estudar. Então foi um ano assim. E aí que eu falei, mas eu preciso de uma aprovação para eu saber se eu estou indo no caminho certo. E o Matheus falava, olha, Ministério Público é muito parecido. Defensoria. E o primeiro Ministério Público que abriu foi do Ministério Público de Minas Gerais. Aí eu falei, ó, Extrema é um lugar próximo que eu posso ir fazer a prova. Extrema, que é divisa com São Paulo, é Minas, mas é divisa. Eu vou fazer essa prova. Falei pro meu marido, que sempre me incentivou muito, você me leva até lá? Pegamos o carro, ele me levou, fiz a inscrição, tudo, e eu passei no concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Foi o primeiro concurso que eu trabalhei com a Brabo também. Que depois do TJ, que eu passei lá em 2021 também, eu comecei a fazer os materiais da Brabo, e o MP de Minas foi o primeiro que eu fiz. Depois eu fiz TJ de Minas, TJ São Paulo. Então, beleza, aí você precisa... Isso também é legal, turma, que vocês entendam aí, você que está assistindo, que você faz o concurso do TJ São Paulo, é reprovada com uma nota muito alta. Foi assim, a única edição da história do TJ São Paulo recente que você foi reprovada com 81 pontos. Em todas as outras edições do TJ, você teria sido aprovado. Por exemplo, Capital 2023, nota de corte 78. Então, você com 81 pontos estaria aprovado. Então, é legal que você tenha essa consciência de tô no caminho certo, estou estudando para esse concurso e vou renovar, vou continuar estudando para ele. Legal, mas você precisou de algum concurso parecido com o TJ São Paulo para te dar uma confiança até sair outra prova, e aí você fez o MP de Minas, foi aprovada, e aí qual foi a sensação? Vou abandonar TJ São Paulo, vou assumir MP de Minas e ficar tranquila, ou não? Você sempre tinha a consciência de que vou fazer MP de Minas só para me dar uma confiança no TJ São Paulo? Como é que foi isso? Na Brabo a gente tinha...
lives, né? Acho que toda semana. Ele fazia um encontro com a gente e ele falou, gente, vocês só param até o dia que tomar posse. E eu falei, não tomei posse ainda. Legal. Então, eu vou continuar. Tudo que vier da VUNESP, que é a banca do TJ, né? São Paulo, eu vou fazer. Tudo que vier da VUNESP, eu vou fazer. E aí, eu falei, não vou parar, não. Vou até o dia que eu tomar posse. No dia que eu tomar posse, eu paro. Aí, se eu quiser outra coisa, eu continuo. Mas até eu tomar posse, eu vou continuar fazendo os concursos. E aí foi quando veio, assim, de uma vez só, Ministério Público de São Paulo. Aí começou a abrir. Ministério Público de São Paulo, Defensoria, professor de Santo André. Por que eu fiz esse de professor de Santo André? Porque era banca VUNESP. Parecido ali, valia a pena. Exatamente. Eu falei, eu quero treinar as básicas. Fiz o professor de São Bernardo e fiz o TJ da Grande São Paulo, porque veio tudo em 2023. Parece que 2023 abriu a porteira, né, dos tribunais e de vários concursos depois da pandemia. Então, me fala aí as suas aprovações nos concursos, estudando a partir do momento que você começou a estudar com a gente. Quais foram? Olha, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, capital, Tribunal de Justiça de São Paulo, da Grande São Paulo, São Bernardo, Ministério Público aqui de São Paulo, que inclusive fui chamada essa semana. Que legal! Fui chamada essa semana no Ministério Público. Vamos perguntar sobre esse concurso. E professor de Santo André e professor de São Bernardo. Massa. Vamos falar sobre, caramba, muito concurso. 6, então, né? 6. Muito massa. E vários deles com mais de 80 pontos, né? Você falou capital com mais de 80, Grande São Paulo com mais de 80... MP foi com mais de 80 também, que você passou? O Ministério Público, eu fiquei na posição 120. Foi muito bem. Aqui não era... Eu acho que ele ia até 80 pontos. Ele não era de 100. Entendi. Então, eu acho que eu tirei 67. Eu fui muito bem. Como se tivesse tirado, tipo, 80 e poucos. Isso, foi acima de 80, exatamente. Entendi. E em professores, eu fiquei em 4º lugar como professora. Muito bom. E sem estudar o específico. Porque foi com a apostila da Brabo, eu peguei o básico. Básicas. Exatamente. Então... Que é o que muda o jogo, as matérias básicas. Nossa, é o que muda o jogo. E que em 2021, se eu tivesse sido melhor em português, eu teria entrado, porque eu errei, acho que 5 ou 6 de português. Isso também é um ponto importante que a galera pensa, né? Nossa, que é o seu caso, você não é formado em Direito. Nossa, mas será que o TJ, Direito é aquele que vai mudar o jogo? Pode ser que sim, mas em 90% dos casos, a matéria básica é o que muda o jogo. A galera negligencia as matérias básicas. Quem não é formado em Direito, principalmente, fala, nossa, Direito eu nunca estudei, Direito eu não tenho a menor ideia de como fazer, eu vou focar muito em Direito. Direito, você consegue pegar a letra da lei, você consegue pegar lendo a legislação, assistindo as videoaulas, participando das mentorias. Agora, matéria básica, por exemplo, português. Pô, a gente lida com português toda hora, a gente fala a língua portuguesa, a gente lê em português, e mesmo assim, a gente ainda tem um pouco de dificuldade. Esses dias mesmo, eu não sabia como é que escrevia enxurrada. Fiquei com dúvida. Por quê? Pô, às vezes a gente tem dúvida mesmo em língua portuguesa, mesmo estudando a vida inteira. Então, a galera no TJ, principalmente, negligencia as matérias básicas. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo, foque nas matérias básicas do TJ, elas vão mudar o jogo como mudaram pra você. Eu quero saber do concurso do MP, que você falou que você vai tomar posse ou foi nomeada essa semana? Eu fui... porque eles têm uma questão que é, assim, de você escolher por anuência. O que é a anuência? Abriu vaga. Então, ele chama e fala, você quer assumir aqui onde abriu? Entendi. Eles te convocaram para a nomeação. Na verdade, é a segunda vez que eles me convocam. Mês passado, me convocaram de novo. Só que eu já tô assinando o termo de desistência, porque já tá impulsado no TJ. Já tô, há muito tempo. Já 6 meses no TJ. Se você pensa em trabalhar no TJ São Paulo, a gente tá conversando aqui com a Cíntia, a gente vai entrar agora num ponto muito específico do TJ São Paulo, daqui a pouquinho, que ela tá trabalhando em uma secretaria no TJ São Paulo. Eu vou te explicar como é que funciona, calma. Fala sobre o Ministério Público do Estado de São Paulo. Você foi convocada para tomar posse lá, para ser nomeada, vai desistir porque já tá no TJ São Paulo. Mas eu quero saber desse concurso. Foi, assim, um dos mais tumultuados que a gente viu do Ministério Público de São Paulo, principalmente a segunda fase. Para quem não sabe, MP São Paulo, prova de xizinho, a primeira fase, segunda fase, digitação. Fala aí o que rolou na segunda fase. Teve algum BO na primeira fase ou não? A primeira fase foi mais tranquila? Olha, a gente estava acostumado com a VUNESP no Ministério Público, pelo menos é o que o pessoal dizia, que sempre foi a VUNESP que fez. E, de repente, a querida FGV, né, resolveu assumir ali, na verdade, ganhou, né, a licitação e tudo mais, e aí assumiu. Gente, a prova veio muito complicada. Só que eu já vim estudando desde 2021 da reprovação, estudando com vontade. Então, o material da Brabo
era suficiente para eu conseguir. Eu falei, vou conseguir nesse aqui. E eu tinha conseguido. E mesmo o português da FGV, e o português da FGV veio muito complicado. Eu acertei das 24, eu acertei 19. E é um português, assim, surreal. É pesado. Então, assim, foi pesado. Então, a primeira fase já teve essa polêmica que o português, os professores que corrigem, né, estavam errando. Mas o Marquinhos... Ele deu as dicas, professor Marquinhos, um beijo pra você. Eu tenho que conhecer pessoalmente o professor Marquinhos. Gente, eu fiz o curso básico dele. E ele deu várias dicas da FGV, porque eu peguei também o curso do Ministério Público Cabraba. Eu renovei, né, e peguei o pacote. E o professor Marquinhos deu várias dicas. Eu acertei 19 das 24, eu fui muito bem. E isso me jogou minha nota lá em cima. Aí passei pra segunda fase. Gente, na segunda fase, a gente penou. Por quê? Eu cheguei 7h30 da manhã. Eu só fui fazer a digitação 12h30. E ninguém levou lanche. Por quê? Disseram assim, não, é 1 horinha que você vai lá, digita e sai. Então ninguém levou lanche, não levou nada, sabe? Água, nada. Então a gente ficou lá, morrendo de fome, porque a gente sai cedo de casa. Você entra às 7h30, saímos 12h30. Só que eu sei de gente que quando eu saí, entrou 8 da manhã e só foi sair 5 da tarde. Caramba. Gente, mulheres grávidas, passando mal. Quando eu saí, a polícia já estava lá. Deu polícia. Caramba. Quando eu saí, a polícia já estava lá. E quando eu saí, eu tinha certeza que eu já tinha zerado. Porque eu não consegui fazer um parágrafo inteiro. Tinham mais de 2.800 caracteres. E aí o pessoal falou, VUNESP, que saudade. Porque, olha, não é essa confusão no do TJ. O do TJ-SP foi maravilhoso. Organizado. Nossa, super organizado. Entre VUNESP e FGV, qual você escolhe? VUNESP, certeza. FGV é bem complicado. E ela fez essa lambança. Então a gente ficou assim, muito mal. Eu saí mal de lá. Eu saí mal e eu falei... Nesse dia eu falei, gente, será que concurso pra mim é muita humilhação, né? Falei, gente, é muita humilhação, que isso? Concurso é pra mim? Mas eu falei, não, eu falei que só vou sair dessa ideia empossada. E aí, você fez o MP São Paulo, você achou que você tinha zerado, mas mesmo não conseguindo digitar esse parágrafo, você conseguiu passar. Não, o que que aconteceu? Eles remarcaram. Foi anulada a prova de digitação. Essa que foi anulada. Essa foi anulada. Verdade. E eles refizeram. Verdade. E aí, realmente, colocaram os 2.000 caracteres de uma forma que a gente conseguiu digitar. Aí eu tirei 88 pontos na digitação e Muito alto. subiu minha nota. Essa prova do MP foi anulada porque saiu um boato que a prova... Deixa eu explicar para quem tá assistindo. Como é que é a digitação, por exemplo, do TJ São Paulo? Eles marcam assim, ó. Ivan, Cíntia, tal pessoa vão digitar de 9 às 10. E aí a gente chega lá, 9 horas, a sala de computador está pronta, a gente digita nosso texto e sai. Entra a turma 2, digita o texto deles e sai. Então já tá tudo no script ali, com horário marcado certinho. E cada turma tem um texto diferente para digitar no TJ São Paulo. Eram textos diferentes. Até porque, por exemplo, que foi o que dizem que aconteceu nesse concurso do MP, o texto era o mesmo para todas as turmas, e a primeira turma, eu não sei porquê, vazou o texto. Esse é o boato que roda por aí. Não é que vazou, eles deixaram a gente levar. Então, e aí alguns fiscais deixaram... Então vazou legalmente, porque os fiscais também não estavam preparados. É isso. Foi bem complicado. Mas a verdade é que o jogo é o jogo, né? Então, isso acaba quando termina, como isso. dizem. Só depois da posse. Exatamente. Então, a galera... Foi um texto vazado porque os fiscais autorizaram levar. A galera deve ter tirado foto, mandou em grupo de concurseiro. Nem todos os fiscais. Eu fiquei sabendo que foi de um lugar. Mas, assim, a pessoa até falou, gente, não foi que eu quis vazar, mas eu achei que era diferente como era na VUNESP. Total. Então a gente pensava na VUNESP. E aí o MP ali com a banca entenderam que seria injusto que uma pessoa, por exemplo, pensa, eu fiz 9 da manhã, aí o texto vazou lá, um fiscal liberou, a pessoa tirou foto, mandou no grupo, pensa a pessoa que vai digitar às 5 da tarde, pôde ficar o dia inteiro treinando aquele texto que ia digitar, e aí eles anularam a prova e remarcaram. Até fica um ponto aqui nesse podcast, uma crítica, né? A falta de preparo dos fiscais em concurso público. O que aconteceu nessa prova do MP é uma vergonha com relação à falta de preparo do fiscal, de liberar o texto quando não poderia ser liberado, teve que anular a prova de digitação. O que aconteceu agora na prova do TJ São Paulo 2024 também foi uma vergonha. O que aconteceu? O fiscal, por algum motivo, errou na marcação do tempo. Então o fiscal acreditava que já tinha acabado a prova, acabado o tempo de prova, mas ele errou por 1 hora, ainda faltava 1 hora, e ele liberou todo mundo da sala,
falando, ó, acabou o tempo de vocês precisam entregar a prova e sair, mas na verdade ainda faltava 1 hora de prova. Então essas pessoas foram prejudicadas, aí o TJ teve que anular. Então assim, é uma falta de preparo gigante dos fiscais e quem acaba pagando o pato é a galera que fez o concurso. Imagina, você foi pra capital, pagou hotel, transporte, alimentação, tirou 90 pontos na capital, pum, foi anulada, você vai precisar pagar tudo de novo com relação a transporte, estadia, alimentação e, eventualmente, correr o risco de tirar uma nota abaixo e ficar fora. Então, uma crítica aqui aos fiscais. Vamos falar um pouco sobre TJ São Paulo. Cíntia, você teve, assim, uma grande conquista nesse concurso e eu quero primeiro que você fale com relação à galera que pensa em TJ São Paulo e que, eventualmente, foi reprovado nesse concurso de 2024, se vale a pena ou não estudar para os próximos concursos do TJ São Paulo. Porque eu vejo muito isso também. A galera faz um concurso do TJ, não passa e desiste. Sendo que uma frase que eu gosto muito é: o reprovado de hoje é o aprovado de amanhã. Então, fala um pouco para essa galera aí que quer fazer o próximo TJ São Paulo, mas foi reprovado no TJ atual, foi mais ou menos a sua história. Vale a pena continuar estudando para o TJ? Gente, vale muito a pena. Quando você vê lá o seu nome no Diário Oficial. E TJ São Paulo é assim, o período que você tem provas é um período muito curto e sempre tem. É uma frequência muito alta, né? É, uma frequência muito alta. Então, em 2021 eu falei, então só daqui a uns 2 anos, lá para 2024. Em 2023, no início, né, do ano, que saiu o edital. Uhum. Então eu falei, gente, já saiu. E deu o quê? 1 ano e meio. Uhum. Então, assim, você tem muitas chances de passar. Não é a última prova. Como acontece, por exemplo, numa prova de correio, que acho que foi 10 anos atrás, que teve a última. Uhum. Então, assim, você sabe que você estudando... E outra, a matéria, né? A matéria é sempre... Assim, pelo menos... Foi a mesma matéria de 2021, foi em 2023. Então, eu falei, eu vou muito mais preparada. E realmente, eu cheguei muito preparada. Então, de 81 pontos, eu fiz depois, em 2023, 88 pontos. Então, 2021, 81 pontos. Em 2023, 88 pontos. E eu falei assim pro meu marido, olha, se eu continuar estudando, eu vou arrebentar essa prova. Então, assim, porque a matéria é a mesma. E eu fiz isso todo dia, mesma coisa, o ciclo, fazendo o ciclo que vocês ensinaram, todos os dias, revisão revisão do dia anterior, dos 7 dias, e deu super certo. Vale muito a pena. E uma coisa que me marcou também é que o Tribunal de Justiça, ele tem o plano de saúde do IANSP. E minha avó, no período do Ministério Público de São Paulo, ela ficou doente quando eu estava fazendo essa prova. E ela ficou doente de ficar muito mal, na UTI e tudo mais. E minha avó tinha um bom plano de saúde. E eu falava, meus pais não têm plano de saúde. Eu preciso realmente passar no concurso que eu possa colocar meus pais como dependentes e ter um plano de saúde. Porque minha avó pôde ter todo o apoio aqui de um plano de saúde. E o Tribunal de Justiça tem essa opção de você colocar os pais como dependentes no IANSP, no plano de saúde. E eu falei, é uma coisa boa para mim. Eu preciso passar. Então foi uma motivação a mais. Depois da prova do Ministério Público, minha avó faleceu. Mas ela teve, assim, um grande incentivo para mim. Por quê? Porque ela, antes dela ficar doente, inclusive, ela me ajudou com os cardzinhos. Ela ia fazendo a pergunta para mim, eu coloquei, vó, faz aí as perguntas para mim. Eu ia lá visitá-la no hospital, no Rio de Janeiro. Quando ela estava no hospital na UTI, ela estava muito mal, eu não conseguia mais falar. Mas antes disso, eu dei os cardzinhos, que eu fiz uns cardzinhos do que eu errava, né? E aí ela ia lendo para mim a pergunta e eu respondia. E ela ia lendo e eu respondia. E eu lembro dessa cena. Eu falei, vó, um dia eu vou ser concursada, vou colocar meus pais no plano de saúde, eles vão vir morar em São Paulo, porque eles ainda moram no Rio de Janeiro, e isso me incentivou demais. Então, assim, os benefícios que tem no Tribunal de Justiça são muitos, são muitos. E em 6 meses que eu tô lá, eu já virei gabinete. Eu já aumentou o plano de saúde, o valor do auxílio saúde. O plano de saúde, minhas colegas que usaram estão gostando muito. Tem médico no prédio que eu trabalho, na secretaria. É assim, maravilhoso, fora os outros benefícios. Que legal, que massa. Você falou aí de olhar o nome no Diário Oficial e tal. Quando você viu lá que você foi aprovada, quem foi a primeira pessoa que você contou? Como é que foi esse dia, assim? Você já estava esperando? Você ficou lá meia-noite dando F5 no Diário Oficial? Como é que foi o dia de... saiu a lista de aprovados do TJ? Onde você estava? Com quem você estava? Para quem você falou? Como é que foi esse momento? Bom, eu tentei não ficar dando F5 ali até meia-noite, porque no dia seguinte eu tinha que estudar, apesar de saber que estava aprovada. Mas eu prometi que só ia parar de estudar no dia da posse. Então, não fiquei até meia-noite. Fiquei até umas 10h30.
E aí, no dia seguinte, cedo, eu realmente abri o Diário Oficial, vi o meu nome lá, a colocação ótima, eu fiquei em 145 dentro das vagas, e, logicamente, meu marido recebeu um pulo ali em cima dele, pulei em cima dele, a gente fez bagunça, falei, foi aprovada, e a gente ficou muito feliz. E, que legal. Gente, você tem que passar por isso para entender. Só quem passa por isso entende o que a gente está falando. Tem que vivenciar. Vivencie que você vai entender o que eu estou falando. Realmente é maravilhoso. E a gente ficou muito feliz, fomos comemorar. Depois voltei a estudar, até o dia da posse. Caramba, ela estava firme ali. Mesmo passando dentro das vagas, quer dizer, você tinha direito adquirido ali de ser nomeada, você ainda não parou de estudar. Só na data da posse. Sim, porque ainda ia vir a segunda fase também, né? Ah, na digitação. E ainda ia vir a digitação. E a digitação dá um medinho. E eu fiquei assim, pensando, gente, como é que vai ser essa digitação? E, mais uma vez, a Brabo me ajudou muito, porque eu não sei quem criou aquele programa, que maravilhoso. Gente, na hora que eu comecei a digitar lá, e começou barulho de ambulância, barulho de digitação, barulho de cachorro latindo, eu falei, Lorena, o que vocês fizeram aqui? Olha, atrapalha, viu? Mas, realmente, no dia, pode acontecer tudo isso. Eu lembro que tinha um pancadão do lado de fora. É isso, por isso que a gente colocou. A gente falou, a gente vai... Sabe por que a gente fez? Eu ajudei a montar aquela plataforma lá, porque quando eu fiz o TJ São Paulo, um negócio que me atrapalhou demais. Eu treinava em casa, de boa, tranquilo, no meu teclado. E aí eu comecei a pensar, bicho, vai ter um monte de gente do meu lado digitando, vai estar um baita de um barulho. Aí eu fui no YouTube e coloquei assim, barulho de teclado. E aí tinha lá o tec, atrapalhou radicalmente o meu desempenho quando eu tava treinando digitação. Eu falei, putz, isso aqui tem que estar na nossa plataforma. Porque às vezes a galera digita confortável, no silêncio de casa, e quando vai digitar, do lado dele tem uma pessoa batendo no teclado, do outro lado também tem uma pessoa batendo no teclado. Aí a gente colocou barulho de digitação. Aí eu comecei a pensar, vamos deixar bem difícil assim? Vamos colocar cachorro latindo, ambulância, fiscal falando no meio da prova, chuva, porque são coisas que podem acontecer e... Treino difícil, jogo fácil, é o nosso lema, assim. Então é deixar mais difícil, porque se no dia tiver mais silencioso, ótimo. É importante que você treine no cenário mais difícil. Então, beleza, aí passou no TJ, nomeada, essa alegria, pulou no marido, bagunçaram e tal. E como é que é dentro do TJ São Paulo, como escrevente, como é que foi a sua posse, onde você está trabalhando hoje, se quiser falar sobre a remuneração, se não quiser abrir especificamente quando você está recebendo líquido, se quiser pode falar, mas se não quiser, se está gostando do salário, se está achando valorizada. Então fala um pouco de TJ São Paulo, os benefícios que você está recebendo. Então vamos começar. Foi nomeada, qual foi a área que você caiu? Você caiu ou você escolheu? Como é que foi? Olha, eu achei que ia cair numa vara e que teria lá o juiz, que teria lá os escreventes junto com a salinha de juiz e tudo mais, né? Quando eu cheguei no dia da posse, você assina o termo e, de repente, eu falei, onde que eu vou trabalhar? Aí ela falou, olha, tá escrito aí em cima, SGP. E eu achei que o que estava escrito em cima era o local onde eu estava assinando, SGP. Mas não, era o local que eu fui designada. Então, eu caí numa secretaria de gestão de pessoas. E, gente, foi incrível. Por quê? Porque eu não me imaginava realmente com um juiz ali, trabalhando como escrevente. Eu estava me preparando psicologicamente para isso, mas eu não me imaginava. Pô, a vida inteira trabalhando com matemática, né? E aí me jogaram na área de cálculo da Secretaria de Gestão de Pessoas. Então eu trabalho hoje com cálculo de ações judiciais, trabalho com todo tipo de cálculo ali dentro da Secretaria. E eu achei incrível, porque eles aproveitaram a área que eu sou, né, formada, para me colocar numa área onde eu vá gostar de trabalhar. E eu, assim, no começo você demora um pouquinho para aprender, né? Mas os colegas ajudam demais. Aliás, como eu falei, muito obrigada, Camila, Karina, Luciana, pessoal da SGP que teve paciência comigo para me ensinar. E o pessoal tem paciência. Tem paciência, te ajuda até você aprender, eles sabem que você está aprendendo. São programas que você tem que utilizar, diferentes, né? Mas assim, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar numa secretaria. Eu achei que ia trabalhar fazendo expedição de ação, né? Alguma coisa nesse sentido. Uma vara civil. Nunca imaginei. Eu lembrava do professor Douglas falando, olha, as normas da corregedoria, você vai trabalhar o tempo todo com elas. Não que a gente não trabalhe na Secretaria de Gestão de Pessoas, mas a gente não utiliza no dia a dia, assim, né? Para quem não entendeu direito, o SGP, Secretaria de Gestão de Pessoas, é como se fosse o RH do TJ São Paulo, grosso modo, assim. Exatamente. E aí você trabalha na parte de matemática do RH do TJ.
TJ. Ivan, o que faz isso? Aí assim te explicou. Calcula férias da galera, quinquênia, essa parte de matemática, essa parte financeira do TJ São Paulo, né? E aí você caiu nesse lugar, muito provavelmente porque o TJ fez uma análise ali do seu histórico, né, formado em matemática, provavelmente vai ter afinidade com isso aqui, com essas matérias financeiras, e você tem um acréscimo no salário. Vamos falar um pouco de remuneração. Por estar nessa secretaria, pela complexidade ali, você tem um acréscimo no salário? Como é que funciona isso? Sim, como a gente trabalha com alto grau de complexidade, trabalha com pagamentos, né? Então a gente também é gabinete. Então, o que é ser gabinete? É você ganhar uma gratificação a mais por estar com esse trabalho, que é um trabalho de cálculo, um trabalho mais complicado. Então, trabalhos complexos ali, você tem essa gratificação a mais, que aumenta ali mais ou menos uns R$ 1.600 no seu salário. Aumentam os R$ 1.600 líquido no salário. Líquido uns 1.500, por aí. Tá. E os benefícios? O que você acha assim que mais valeu a pena no TJ São Paulo, o valor dos benefícios e o que mais te chamou a atenção assim? Você falou, caramba, esse aqui é um bom benefício. Olha, o auxílio alimentação, o auxílio transporte ser pago em dinheiro, eu nunca tinha visto. E isso aumenta o seu salário líquido. Porque se você não quiser utilizar ali para poder fazer a alimentação, todo aquele valor, porque é 65 por dia. Você não gasta 65 por dia para alimentação em alguns lugares, se você escolher um lugar mais básico, né, para comer. Então, você consegue reduzir ali e usar esse valor para outra coisa. Então, isso aumenta muito o seu salário. E o valor do salário em si é muito bom. Porque o escrevente, técnico judiciário, ele só tem que ter nível médio. Eu tenho a graduação, então isso já aumenta mais o meu valor, né? Quem tem pós aumenta mais, 5% para graduação, 7,5% para pós-graduação, 10% para mestrado e 12,5%, se eu não me engano, para doutorado. Então, você já tem essas gratificações a mais. Eu já tenho os 5% a mais. E aí eu pensei, gente, ainda vindo esse valor de vale alimentação e transporte em dinheiro, é muito bom. Então, eu hoje, com o gabinete, estou tirando em torno de 8 mil líquido. É um baita salário. Um baita salário. Que como professora, não tirava. Nem chegava perto. Não, assim, eu trabalhei depois em meio período e trabalhei período inteiro. No período inteiro, você tirava uns 6. 6 e pouquinho, né? Mas sem estabilidade, né? Sem estabilidade. E tem professor que não tira isso, né? Então tem professor que não consegue. Tem professor que trabalha muito e não tira esse valor. Então, assim, ensino médio, tirando 8 mil, e eu conheço algumas pessoas com ensino médio que falam, nossa, é um salário muito bom, muito bom. E eu vi gente também falando, eu trabalho como enfermeira em hospitais, assim, particulares, e tiro 5 mil e pouco, 6, e a gente tá com 8 mil líquido, né? Então, é muito bom. Ô, Cíntia, e o que te fez... Beleza, você fez o TJ, tá falando do salário. Do trabalho, então, em si, o que você acha de estar na Secretaria de Gestão de Pessoas? Como você falou, você caiu ali por conta do seu currículo, de ser matemática, mas você pensa em mais pra frente sair de lá, ir pra algum outro lugar, trabalhar numa vara judicial? Você pensa em explorar outras áreas do TJ ou você tá bem ali? Olha, eu gostei muito dali, porque apesar de ser um ambiente formal, como todo tribunal, é menos formal do que você estar ali do lado de um juiz. Então, ali a gente tem a diretora, os secretários, os supervisores, né? E os coordenadores. Então, assim, é um ambiente que eu acho que é mais tranquilo para mim, que estou acostumada a um ambiente mais informal. Então, não teria vontade de ir para uma vara. Mas se acontecer e surgir uma oportunidade, quem sabe, né? Porque o TJ permite que você vá transitando em várias áreas. Eu nem imaginava que tinha área, por exemplo, de jornalismo, área de pessoal de museu, que trabalha em museu, que é um pessoal que é da área de jornalismo, de turismo. Eles trabalham no Palácio da Justiça, no Museu do Tribunal. Então, assim, eu comecei a conhecer muita gente com várias formações. É muito legal, muito legal. Isso é legal mesmo, né? Às vezes a galera acha que, você passou no concurso de escrevente, você vai trabalhar necessariamente num cartório junto com o juiz. Assim, na grande maioria das vezes é isso mesmo. O maior número de inscreventes está lotado em cartório. Mas, dependendo da sua formação, o TJ vai te alocando para algumas áreas. Por exemplo, a sua matemática, eles te colocaram numa área de matemática. Tem muita gente que eu conheço de TI que passou do concurso de escrevente e foi também para uma área do STI lá, Secretaria de Tecnologia da Informação do TJ. Olha, eu falo para esse pessoal de TI, faça escrevente, porque também eles são gabinete.
Então... Ganhar mais. Exatamente. E outra, é um trabalho que é bem bacana, porque você desenvolve uns programas que a gente utiliza na secretaria. E que a gente utiliza também nas varas ali, né? Na lotação civil, que é o pessoal que utiliza... Eu não lembro qual que vocês usam agora, o SAGE. A gente usava o SAGE e aí agora acabou de mudar pro EPROC. Então, e eles implantaram esse. Então, assim, é uma área muito legal e o pessoal tem gostado muito. Então, a gente tem feito ali muito ingressos de pessoas da área de informática. Massa. Vamos falar um pouco sobre perrengue de prova. Você que fez um monte de concurso público. Qual foi o maior perrengue que você passou, assim, que você fala, caramba, esse aqui foi perrengue? Olha... O que vem à sua cabeça aí? Já passamos muito perrengue. Mas eu lembro que essa prova do Ministério Público de São Paulo, na primeira fase, eu fui passando mal. E aí, alguém abriu um biscoito daquele bem ruim. Aquele Cheetos, sabor tipo sovaco. Cheetos, não sei, exatamente. Sabor chulé, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu passei mais mal ainda. E eu lembro que eu falei, eu preciso ir no banheiro. Eu lavei muito o rosto. Eu tava assim, vermelha. E o fiscal até olhou pra mim e falou, você tá bem? Eu falei, não tô muito bem, não. Mas assim... A minha estratégia de prova era, eu sempre vá ao banheiro na metade da prova, né? Eu tive que ir antes, precisei ir no banheiro, aí lavei muito o rosto e voltei e terminei a prova, consegui terminar. Mas eu passei muito mal naquela prova. E aí a segunda fase veio daquele jeito, que a gente... passou esse baita perrengue, de dar até polícia, né, na frente. Eu saí falando, vambora, Samuel, que já tem polícia aí, vambora, Samuel é meu marido, né? E ele me esperando lá às 5 horas. Esperou mais de 5 horas, né, que a gente chegou bem cedo lá, mais de 6 horas, né? Então, perrengues que a gente passa, mas que faz parte do jogo. E acontece. A vida do concurseiro. A vida. Mas teve um no dia da posse que foi pior. Vamos ver no dia da posse. Não, foi no dia da entrega dos documentos. A gente, vindo de moto pro centro de São Paulo, eu moro no Ipiranga, ali pela região do Ipiranga, vindo de moto no centro de São Paulo. De repente, começou a chover. E eu toda arrumadinha, falando, eu vou tomar posse, toda arrumadinha. Choveu, mas choveu, me molhei inteira. Não tinha onde deixar a moto próximo. Aí ele me deixou num lugar onde eu tive que andar muito e correndo, porque eu já atrasada, e ensopada. Eu pensei, gente, quanta humilhação a gente tem que passar até tomar posse. Molhada, ensopada. E ali eu só protegi os documentos. Eu coloquei dentro de um saquinho plástico. Agarrei e falei, vai até o dia da posse. Só lembrava disso, até o dia da posse. E como é que foi os exames, a parte de exame no TJ? Foi tranquilo? O que você achou? É tranquilo, é que as pessoas ficam nervosas. Ficam muito nervosas. Muito nervosas. Você vai realmente nervoso ali, mas tem que tentar relaxar. Tranquilo, porque eles olham só os seus exames. Acho que ele nem verificou pressão no meu. Não, verificou pressão. Verifica pressão. Olha pra você e fala, você tá apto ou não. Assim, na verdade, nem fala na hora. Aí depois que você sai, você já imagina que sim ou não, né? Pelos comentários ali. Mas pelo nível de ansiedade da galera, parece que é um exame pra virar capitão do exército, assim. Parece que é um negócio... E eu fiquei muito nervoso, eu fiquei uma pilha. Eu falei, caramba, eu não vou passar nisso aqui. Porque tinha um exame meu que tava alterado, não lembro se era sangue, pressão, alguma coisa de ferro, sei lá o que era. E aí o médico falou, não, mas acho que você tá comendo muita carne. Sei lá, ele falou um negócio desse. E assim, nada que me impossibilitasse de trabalhar no TJ. Então, se eu apresentasse aquele exame, beleza, eu ia conseguir tomar posse tranquilo. Mas aí eu falei, não, vou parar de comer carne uma semana. Tomava muita água, parei de comer carne 100% uma semana, aí refiz o exame. Aí esse negócio que tava um pouco acima baixou bastante, aí ficou dentro lá do aceitável. Aí eu fui no dia dos exames, a médica super legal, super tranquila, conversou, mediu pressão, pediu pra fazer uns exercícios bem tranquilos com o braço, assim e tal. Aí eu vi que tava tudo bem solto, bem tranquilo. Aí eu falei, bom, eu tava com o exame antigo também, que tinha dado um pouco alterado. Eu fiz questão de mostrar pra ela, porque eu sabia que eu ia conversar depois com pessoas que iam passar pelos exames, iam ficar desesperadas. Aí eu falei, eu vou perguntar pra ver a opinião do médico do TJ que faz esse exame. Aí eu mostrei pra ela, falei, doutor, esse aqui é meu exame, a senhora tá vendo, tá tudo certo e tal, mas olha aqui o exame que eu fiz um pouco antes. Eu já vi que o clima tava solto. Ela falou, Ivan, isso aqui
precisa ser algo que te impossibilite de exercer a função de escrevente do TJ São Paulo. Isso aqui não te impossibilita, então fica tranquilo. Então, até para tranquilizar a galera que vai passar por essa fase de perícia, de exame, não é nada de outro mundo. Não, bem tranquilo. Ô, Cintia, agora quais são os seus planos, então? Você pensa, você falou, se surgir alguma oportunidade em outra área, você pode ser que mude, mas você está feliz lá na SGP, mas você pensa em outros concursos públicos, por exemplo, você pensa em magistratura, você pensa em virar juíza, promotora, você está feliz ali no TJ, você quer crescer no TJ, porque também é um ponto, você pode virar diretor de cartório, chefe de seção e ganhar ainda mais. Quais que são os seus planos para o futuro? Bom, por enquanto meus planos é aproveitar. Curtir, pô, já estudei pra caramba. Que foi, né, bem corrido, mas eu tenho vontade ainda de conciliar com a área de educação, mas assim, agora eu posso fazer isso sem precisar estar na área de escola básica, né? Eu não preciso estar numa escola de ensino básico. Eu posso ajudar outras pessoas, quem sabe com mentorias, né? Então eu tô pensando em projetos assim, conciliar o TJ com mentorias. Então, por enquanto, curtindo e mentorias e ajudar até crianças também com aulas particulares de matemática, fazer um canalzinho de matemática, alguma coisa nesse sentido. Legal. Porque eu ainda amo ser professora. E no TJ, mesmo na área da secretaria, eu tenho ajudado meus colegas e, assim, a forma como eu explico, eles gostam. Então, se vier uma nova pessoa, a gente ajuda, a gente ensina. Então, de alguma forma, eu ainda sou professora, né? Sempre você. E aí eu quero conciliar essas duas coisas. Muito massa. A Cintia falou em mentoria, deixa eu dar um recado para você que está assistindo o podcast. A gente vai abrir em breve as vagas para a próxima turma do TJ São Paulo, essa turma da Brabo Concursos que a Cintia entrou, para você estudar com material atualizado, material físico, minha mentoria, acompanhamento até a provas, videoaulas, com o Marquinhos que a Cintia citou e todos os outros professores da Brabo, em condição de Black Friday. Vai ser disparado o menor preço do ano para você que está assistindo o podcast. A gente vai deixar fixado no primeiro comentário o link do grupo de WhatsApp. Então, Ivan, eu quero estudar para o TJ, eu quero estudar com a Brabo Concursos, material que a Cintia usou, que eu usei. Clica no link que está fixado no primeiro comentário para entrar na condição de Black Friday, o menor preço do ano para a mentoria do TJ São Paulo para o próximo concurso em 2025. Já aproveito para perguntar para a Cintia, né? A gente está vendo um movimento bem grande do TJ em aumento do número de inscreventes. Como é que você acha que vem esse concurso em 2025? Geralmente o TJ nomeia muitos candidatos, mas que movimento que você está vendo do TJ? Que é aumentar o número de inscreventes? Ou você acha que está tentando enxugar um pouco o quadro? Pelo movimento que eu estou vendo, o presidente solicitou 720 novas vagas. Acabaram de ser aprovadas já 285 novas vagas. Acabaram de ser criadas varas do juiz das garantias. Então, como é que você está vendo esses movimentos do TJ? A tendência é só crescer. O TJ precisa muito. E parece que cada vez a gente tem mais aí processos que precisa de gente para estar trabalhando neles, e as secretarias também estão crescendo muito. Então, é necessário pessoa para trabalhar. E aí, a gente vê um movimento lá de esgotar, eu acredito que esgote a lista dessa de 2023, a minha, né, que foi aprovada, então vai esgotar e logo, logo vai ter que ter o próximo concurso. Aliás, eu acho que já está marcado o próximo, né, da capital, que foi anulada, né? Que foi cancelada. Sim, 24 de novembro, próximo da capital. Isso. E eu acredito que também, sério, olha, a tendência da capital é sempre zerar, porque realmente precisa muito, muito. A gente vê isso e a gente precisa de vocês lá, gente. Então façam um concurso escrevente, vale muito a pena. Muito massa. A gente tá chegando no final do podcast e eu quero presentear a Cintia com essa placa aqui, de aprovado. Vou mostrar aqui pra câmera, Disciplina é liberdade. Todo mundo que é aprovado no concurso do TJ São Paulo, é nomeado, vem aqui no podcast, a gente entrega em mãos essa placa aqui, de aprovado no TJ São Paulo. Então, Cintia, sua nova placa de aprovada no TJ, qual que é o sentimento? É o fruto do seu esforço. É muito bom. É assim, realmente a frase é tudo para concurseiro, essa frase, disciplina é liberdade, porque a gente tem que se organizar, a gente tem que aprender, né? E sabe o que é interessante? Concurso não é só você saber que você pode, mas você se autoconhecer. Então, assim, foi um período de autoconhecimento. É um período muito bacana que você aprende a gostar de estudar. Ainda mais com os materiais que vocês disponibilizam, né? Porque tinha tudo lá.
Eu fiz várias vezes aquelas listas de questões e foi a que realmente me ajudou nessas aprovações. Então, assim, só tenho a agradecer a Brabo, a vocês, que realmente é maravilhoso, viu? Poder estar vivenciando esse momento. Por isso que eu falei, eu quero um momento para curtir, porque é muito bom, gente. Vivenciem isso, vale muito a pena. Muito legal. Dá um recado final, então, pra galera que vai estudar para concurso público. Pessoal, se vocês quiserem, vocês conseguem. Perseverança e autoconhecimento vale muito a pena. O estudo para concurso vale. Como eu falei, realmente para mim tem sido maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a Brabo, ao Ivan, ao Matheus, à Lorena. Eu tenho a agradecer a minha família pelo apoio, porque sempre me incentivaram pelo caminho da educação. Ao meu marido, né, não posso deixar de agradecer. E também agradecer o pessoal da SGP que me recebeu tão bem. Luciana, Karina, Camila. Só tenho a agradecer a vocês. Muito legal, o marido até comemorou ali a hora que ele agradeceu ela. Então, você que assistiu, principalmente, muito obrigado pela audiência. Só tenho a agradecer a Cíntia, ao marido da Cíntia e, claro, a nossa audiência do BraboCast. Se você quer fazer o próximo concurso do TJ São Paulo, não esquece de clicar no link que está fixado no primeiro comentário. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários TJ São Paulo 2025 para quem vai estudar para o próximo concurso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. E tchau, tchau.